Caio Fábio exclusivo. Vamos lá então, Caião. Caião, quanto aos evangelhos apócrifos de Tomé e Madalena que você citou, podemos entender que eles, mesmo convivendo com Jesus, não entenderam o evangelho? Ou foram esses evangelhos escritos por outras pessoas em nome deles? Ou foram evangelhos manipulados por outros? Eu disse na introdução a idade, inclusive, de alguns desses livros e a razão pela qual eles foram escritos. Eu disse que eles todos eram do segundo século até do terceiro século. Disse que, portanto, eram todos eles textos de outros, eram pseudoepígrafos, ou seja, atribuídos a indivíduos famosos em contextos anteriores, na expectativa de que aquilo desse uma validação ao texto agora produzido. E a outra coisa que eu disse é que eles estavam a serviço de processos e de projetos de natureza filosófica, ideológica, religiosa. Como a maior parte deles são textos, esses aos quais eu fiz alusão e vários outros, são textos de natureza gnóstica, vinculados à filosofia gnóstica ou a uma das variações do gnosticismo. Porque o gnosticismo, quando tivesse várias nuances, ele tinha duas grandes vertentes. Uma vertente que exaltava as coisas do espírito e amaldiçoava e atribuía a qualquer realidade de natureza física e material as desqualificações do mal estariam presentes dali, como tinha uma segunda versão, que era a versão que dizia que as coisas espirituais não eram tangidas nem maculadas por ações, por comportamentos e por realizações no ambiente material e físico da expressão da vida de uma pessoa. Por isso, o gnosticismo é caracterizado pelo dualismo, ou seja, matéria e espírito são chocados e antagônicos entre si, e esse dualismo pode chegar ao ponto que diga que o que quer que se faça com o corpo fica preso e contido ao que com o corpo se realizou, mas não macula a realidade espiritual desse indivíduo, porque são realidades estanques, por isso duais. Então, eu expliquei que esses evangelhos apócrifos, todos eles são bem posteriores. Em segundo lugar, são pseudoepígrafos. Em terceiro lugar, eles atendem a objetivos de natureza filosófica, porque aí Maria Madalena e Jesus têm um caso. Por quê? Porque não tem nenhuma situação que comprometa esse caso. As coisas que o corpo faz não ofendem o espírito. E as realizações do espírito são independentes dos feitos da carne. Por exemplo, ou a própria filosofia do gnosticismo, de que tinha um dado círculo de pessoas a quem era permitido conhecer mistérios mais profundos. E o gnosticismo crescia assim, de círculos concêntricos em círculos concêntricos de graduações de sabedoria, uma espécie de maçonaria filosófica, até você atingir os graus superiores do conhecimento e da percepção. O batismo era a iniciação, e aí você ia crescendo em conhecimentos e percepção. Nesse caso, Maria Madalena
de acordo com essa filosofia, seria a mais íntima de todas as discípulas de Jesus, se ela e ele tivessem também relações sexuais, corpóreas, íntimas, que ele não tinha com Pedro, por exemplo. O fato de João colocar a cabeça no peito de Jesus, dava a João um conhecimento mais profundo. E as pessoas eram medidas, avaliadas e conceituadas e santificadas e beatificadas de acordo com o nível de conhecimento e de intimidade que elas diziam ter recebido de Deus, ou do Cristo de Deus, ou do profeta de Deus, ou de um conhecimento especial que da parte de Deus lhes pudesse vir. Essa é a razão de ser. E no meu portal, se você escrever os 4 evangelhos, escrever a expressão os 4 evangelhos, ou se escrever evangelhos apócrifos, você vai encontrar coisas que lhe serão úteis também. Tá bom? Vamos lá, Braulito? Vamos lá. Ô Caio, existe algum evangelho apócrifo que condiz plenamente com os ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim não está nas Escrituras? Se existe, por que não foi incluído? Olha, eu não conheço. Você não conhece? Eu não conheço. Tá. Mesmo o livro de Enoque, que precede a Jesus na história, que não foi escrito por Enoque, é claro, porque foi uma produção que aconteceu apenas 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. Uma mesma era, onde livros parecidos apareceram. Mesmo o livro de Enoque, que eu vejo que teve um peso, uma influência enorme em alguns autores do Novo Testamento, eu não sinto a menor falta dele no ambiente do Velho Testamento, ou como um livro de preâmbulo do Novo Testamento, ou colocado justamente na época histórica em que ele foi produzido, que seria, para a linguagem mais básica, entre Malaquias e Mateus ou Marcos, que foi o primeiro, na ordem ali. É o mais antigo, mas Mateus na ordem da biblioteca chamada claro. Bíblia. Então ali, entre Malaquias e Mateus, enfim, ele li porque ele foi produzido há mais ou menos 300, ele 280 ali, né? Anos, ele está ali naquela faixa chamada intertestamental. Teve uma grande influência sobre autores do Novo Testamento. Uhum. E você vê a clara influência dele em Pedro, na segunda epístola de Pedro, na segunda epístola especialmente. Você vê em Judas, o irmão do Senhor, uma influência total de Enoque e de Pedro em Judas. Como você vê em Paulo, toda aquela perspectiva cosmológica de Paulo e de camadas dimensionais, céus. Por exemplo, ele alude ao terceiro céu, paraíso. É o que o livro de Enoque diz, que o paraíso estava no terceiro céu. A expressão é idêntica. Idêntica, e tem muitas outras expressões ou declarações de Paulo que são semelhantes às do livro de Enoque. Judas chega a citar explicitamente Enoque, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão. Aí cita o livro de Enoque na íntegra. Eis que vejo o Senhor com suas santas miríades, descendo, vindo, tomando vingança, e tal. Judas diz assim. E Paulo, também praticamente escrevendo aos Tessalonicenses, repete o livro de Enoque, quando ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
Ora, no livro de Enoque, você encontra uma expressão da mesma natureza, só não tinha a presença do nome Jesus, o Cristo, isso, aquilo. Mas tem a alusão à vinda dessa figura que é exatamente o Cristo, de acordo com o livro de Enoque. Você vê a corroboração que Jesus dá ao livro de Enoque, pela ênfase que Jesus dá à importância do que aconteceu antes do dilúvio. Quando Jesus diz como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E um monte de outras coisas que você encontra no Novo Testamento que são influências claras da leitura, do aprendizado que aqueles homens todos tiveram no curso de suas vidas acerca do livro de Enoque. E eu não acho, sinceramente, que a gente esteja perdendo nada por ele não estar na Bíblia. Por quê? Porque existem certas coisas nele que, a meu ver, não passam no balizamento dessa média ponderada, desse balizamento que eu encontro com um equilíbrio extraordinário nos 4 evangelhos. Aquele acordo dos 4 evangelhos, por mais que eles tenham algumas dessemelhanças, até as dessemelhanças são absolutamente validadoras desse acordo maior que existe entre eles, delineando uma fisionomia, um comportamento, uma atitude, um espírito, uma expressão, um hálito só para Deus em Cristo, na manifestação dele. No livro de Enoque, existem algumas coisas que eu acho que cairiam facilmente, como caíram, na categoria de misticismos. Misticismos que prejudicam a saúde espiritual. Como aconteceu na história. Eu não estou só dizendo que eu acho que aconteceria. Foi o que aconteceu. O livro de Enoque, que tem coisas maravilhosas, acabou sendo usado para o mal, para feitiçaria, para bruxaria, para culto aos anjos. Uma quantidade enorme de nomes de anjos são dados no livro de Enoque. O povo adora o misticismo. E não só nomes de anjos, mas também a especificidade da ação daqueles anjos no espaço-tempo, agindo em que níveis e em que camadas. Aqueles anjos daquela ordem agem. E quem é o dirigente deles? Você encontra ecos disso na leitura do Apocalipse. Como se leu aqui nos capítulos 16, 17, a ênfase no anjo que comanda a fonte das águas, no anjo que comanda os mares. Sim. Tem uma inspiração aí. Não tem a menção de nomes. No livro de Enoque você encontraria o nome do anjo tal que faz isso e aquilo com todos os que trabalham com ele. Ora, o povo adora uma coisa dessa para criar um misticismo, criar uma feitiçaria em nome dos anjos, como se fez com o livro de Enoque. O livro de Enoque é o livro mais usado para as feitiçarias angelicais. Tem seitas e grupos que acreditam que se você conjurar aqueles anjos em determinadas escalas e formas hierárquicas, eles são obrigados a se manifestar e a manifestarem o poder deles em seu favor, ainda que não queiram. E aí, a história é longa, tem muito mais coisa para se contar a respeito. Só estou dizendo que, por que eu não sinto falta? Porque o que não é completamente como Jesus fará mal. Você arriscaria dizer que foi por isso que ele não foi incluído? Não sei se quem incluiu teve essa percepção, porque eu hoje olho com 2000 anos de história, ou pelo menos quase isso, de história para trás de mim.
Eles tomaram essa decisão muito antes disso tudo acontecer. Talvez já tivessem a percepção de que era um material cheio de inspiração, mas que podia, em mãos erradas, produzir uma quantidade enorme de loucuras em nome de algo positivo. E mesmo se ele fosse inserido no Velho Testamento? Mesmo que fosse. Tá. E aí Como parte do Velho Testamento. Seria uma interpolação de cristãos à escritura judaica, porque o livro de Enoque existe no ambiente judaico. E os próprios judeus não o quiseram como uma continuidade do Velho Testamento. Ele é muito cristão para os caras? Em alguns aspectos é. Sim. Em outros aspectos é místico demais. Também é outra coisa que para eles... Era um excesso. Especialmente não esqueçamos que os sacerdotes no templo eram saduceus. E os saduceus não criam nem anjos, nem espíritos e nem nada disso. Então, já no templo eles tinham uma barreira enorme de introdução daquilo ali. Os guardiões da Torá eram os escribas do templo. De modo que ele não teria esse espaço ali, de qualquer modo. E eu acho muito difícil que os fariseus também o adotassem. O grupo de seita religiosa mais poderoso fora do ambiente político do templo eram os fariseus, entre o povo. Mas eu não creio que eles fossem ferrenhos como eram praticamente no culto à intocabilidade da Torá e das leis posteriores, que eles quisessem algum tipo de acréscimo ao texto. Mas no Concílio de Nicéia, por exemplo, já foi não foi lá na que era cristã. Não foi lá que juntou? Mas foi na era cristã. A gente já tá falando de Constantino para frente. Exatamente. Então, já é um outro tempo, já é um outro ambiente, já é uma outra história. E esse concílio, como os que vieram depois, não acharam conveniente a inclusão também do livro de Enoque. Não foram nessa? Não, eles incluíram alguns outros livros do Velho Testamento, como o livro de Tobias, alguns livros dos Macabeus, eles foram incluindo, que os protestantes não fizeram. Lutero era um cara tão radical que, se dependesse dele, a carta de Tiago não teria ficado no Novo Testamento. Não se teria incluído o livro do Apocalipse, que ele achava que era viajante demais. Ele queimaria. Ele deixava fora. Tchau. Viraria um livro de Enoque, assim, do ponto de vista dele. Ele enoquizava ele não anarquizava, mas enoquizava. Enoquizava. É mesmo, cara? Então ele tiraria Tiago e Apocalipse. A Epístola de Tiago, ele disse que criava confusão para o cara que não soubesse entender o pensamento de Paulo, podia achar que Tiago estava trabalhando contra. Sei. Como toda a ênfase de Lutero era em Paulo, do ponto de vista teológico, sobretudo era Paulo, então Tiago era um adversário muito simplista e muito pragmático, e que parecia ser contra o que Paulo estava dizendo. Na realidade nunca foi, e não era. Ele confirmava o que Paulo dizia, só dizia o que Paulo dizia também. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, o Tiago dizia, pelas obras eu discerno a natureza da fé. E Paulo dizia, a verdadeira fé produz obras. Não tem nada em contradição. Só palavras diferentes, com linguajar diferente, com melodia diferente, com tempo diferente, com construção literária diferente, dizendo a mesma coisa. Eu me torno santo, não por rituais, nem por exterioridades.
mas pelo corte que vai surgindo de percepção na minha consciência, pelo aprofundamento do meu olhar, interpretando a vida cada vez mais segundo Jesus, segundo o Evangelho, conforme a mente de Cristo.